Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 6 e no programa, iniciando o capítulo 6, iniciamos no programa passado e comentando a continuidade da instrução do Telésforo, Comentando sobre isso, dissemos que essa instrução do Telésforo serve para todos nós, não só aqueles a que ele está se referindo, que são os futuros trabalhadores no Ministério aqui da Comunicação, mas para todos nós, porque ele diz assim, que necessitamos de servidores que desejem integrar-se na escola evangélica da renúncia. Jesus nos pede isso o tempo todo, sempre nos pediu. Então, falamos sobre a questão da renúncia, lendo um trecho do livro Instruções Psicofônicas, ditado pelo Espírito Bezerra de Menezes, na psicografia de Chico Xavier, sobre o que ele fala da renúncia, dos espíritos que tem que desapegar da posse do que deixou na última encarnação para favorecer o trabalho, e assim vai ser sempre com todos nós essa necessidade, como André Luiz já conseguiu. E mais adiante ele diz que as primeiras tarefas do Espiritismo, ele fala da necessidade da disseminação de valores educativos de trabalhadores nessa área. Comentamos sobre isso, que a necessidade da divulgação da doutrina, falamos da dificuldade, porque esse livro é de 1944, o Espiritismo até então tinha 87 anos, a gente for fazer as contas de 1944, desde 1857, tinha apenas 87 anos, e no Brasil ele estava recém-chegado, vamos dizer assim. Então falamos sobre os grandes heróis que divulgaram a doutrina espírita aqui no Brasil, enfrentando muitas perseguições, muitas barreiras, mas Jesus não ia escolher qualquer um para enfrentar essa batalha. Eram pessoas realmente de coragem. E mais adiante ele dizendo que centenas de companheiros partem dali anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor. O serviço redentor é a divulgação dentro da dificuldade daquilo que comentamos, o que houve realmente na época, o que hoje não é. Hoje se fala de espiritismo à vontade, os filmes, as novelas, todos falam de reencarnação, tranquilo, mas não era assim. Então, o serviço redentor passava por isso, enfrentar essas dificuldades e aliando as necessidades de resgate. Comentamos sobre o exemplo, principalmente da Dona Ivone do Amaral Pereira, no sentido do resgate, falamos das obras dela, principalmente da obra Memória do Suicida. E, é claro, o Divaldo Pereira Franco e, claro, o nosso grande exemplo, que é Francisco Cândido Xavier. Paramos aí, Tereza? Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão do resgate, dos médiuns, Certo. Porque é o que ele coloca aqui, que centenas de companheiros partem daqui anualmente, aliando necessidade de resgate ao serviço redentor. Porque a maioria de nós tem as nossas expiações, que são os nossos resgates, mas a gente não pode esquecer que, paralelamente a isso, a gente tem as nossas provas. E isso acontece com os médiuns também. Então, o médium ele tem a cota de expiação dele, mas ele também tem a cota das suas novas tarefas, do desempenho agora, no caso, como o Marco deu o exemplo da Dona Ivone do Amaral Pereira. Para ela foi dada a escolha, ou ela viria com o corpo totalmente destrambelhado,
ou ela viria médium. Ela faz a opção pela mediunidade. Então, ela agora, com a mediunidade, são novas tarefas que ela vai enfrentar. Mas ela tem o resgate. E ela sofreu muito, porque ela apanhava todo dia da família, porque ela não reconhecia a família atual como sendo a família dela. Ela lembrava do pai, foi muito sofrimento. Na escola, ela via os espíritos, ela estudava numa escola católica, ela via os espíritos descerem na igreja, queria conversar, ficava ajoelhada no milho, então realmente muita confusão. Por quê? Muitas pessoas, por que ele está pontuando isso aqui? Porque muitas pessoas endeusam os médiuns. Acha que os médiuns são seres superiores encarnados, e muito pelo contrário. No livro Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o Emmanuel, no capítulo 11, tem um subitem assim: quem são os médiuns na sua generalidade? Aí ele coloca, então livro Emmanuel, capítulo 11, o subtítulo, quem são os médiuns? Os médiuns, em sua generalidade, quer dizer, a maior parte deles, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o passado obscuro e delituoso. O seu pretérito, muitas vezes, se encontra enodoado de graves deslizes e de erros clamorosos. Quase sempre são espíritos que tombaram dos cumes sociais pelos abusos do poder, da autoridade, da fortuna, da inteligência, e que regressam ao orbe terráqueo para se sacrificarem, olha aí a renúncia, em favor de grande número de almas que desviaram das sendas luminosas da fé. E aí a gente vê o exemplo de Divaldo Pereira Franco. Isso, eu pensei agora não nele. Ele se encaixa perfeitamente, Divaldo, né? Posso falar do Divaldo? Pode. O Divaldo, no início da sua tarefa mediúnica, a gente vai falar do início da mediunidade, porque médio ele já vem, porque quem é médio já nasce médio. Né? Não tem essa coisa. O corpo vem preparado. O corpo vem preparado. Não tem essa coisa, gente, de fazer curso para ser médio. Isso aí é ilusão, né? Que graças a Deus está caindo por terra aos poucos. Mas o Divaldo, no exercício já no exercício da sua mediunidade, no início, ainda não tinha o conhecimento, ele já morando em Salvador para trabalhar, aparece para ele o Jesus Gonçalves, um espírito. Aparece para ele um espírito com as manchas no perispírito. E aí ele assim, meu Deus, eu rezando, porque o Divaldo rezava para não ver espírito. E aí rezando, e me aparece um espírito obsessor, que ele já sabia falar essas coisas. E aí, daqui a pouco, esse espírito, as manchas no perispírito começam a brilhar. Aí o Divaldo fala assim, meu Deus, é um santo, está brilhando. Aí o espírito fala assim, meu irmão, eu não sou nem obsessor nem santo, eu sou teu irmão. E eu vim aqui para conversar com você, porque nós nos conhecemos de muito tempo. Meu nome é Jesus Gonçalves. Eu morei num leprosário no interior de São Paulo e contou a história em Pirapitingui, fui leproso e tal. E eu queria que você, para resumir a conversa, porque o diálogo foi longo, ele diz assim, eu queria que você fosse lá visitar os nossos irmãos no leprosário. E aí o Divaldo, meu irmão, lá eu não vou não. Ô Divaldo, eu vim dizer para você, ou você vai lá, ou você vai para lá. Porque você tem o germe na lepra do seu perispírito. Se você não for lá, esse germe pode aflorar e você vir acendendo, porque você carrega essa aí com ele. Então o Divaldo é um espírito endividado. Né? Não é um santo, como a gente, claro, pelo amor de Deus. E foi alguém muito Divaldo, importante, né? Quem dera nós aqui, eu, Tereza, que fizesse 1% do que esse homem fez nessa encarnação. 1,5%. Meu Deus do céu. Só abrir o site lá, Mansão do Caminho, e ver a obra dele que tem lá. Fora a divulgação do espiritismo, que o homem foi, no dizer de Haroldo Dutra, um trator, né? Que iniciou e desbravou tanta coisa aí.
E então aí ele então tá, meu irmão, eu vou lá. E começou a visitar, porque naquela época a hanseníase, a lepra, chamada lepra, não tinha cura. Então a ignorância dizia que se o vento batesse no leproso em você pegava a lepra. Então era muita ignorância. E ele não ia, mas acabou indo. Então o Divaldo, porque a gente, né, conhece um pouco, né, no movimento espírita, sabe de algumas encarnações dele do passado, e ele mesmo fala, né, que ele abusou do poder. Abusou sim, como o Emmanuel diz aqui. Então, todos aqueles, né, que abusaram, mas que, aí ele termina o item falando assim: mas são almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com os sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades e de condenável insânia. Então, né, o Emmanuel está falando exatamente isso aqui que o André Luiz está colocando para a gente na palestra do Telésforo. Os companheiros partem, né, os espíritos, os que vão reencarnar como médiuns na Terra, porque daqui a pouco a gente vai ver alguns casos de médiuns falidos, são almas profundamente comprometidas, não é? Com a sociedade em que viveram e que precisam resgatar agora com sacrifício, porque imagina, a gente que não tem mediunidade, a gente já vive a par com os nossos problemas. O médium, ele vai viver com os problemas dele e o dos espíritos que ele tem que conviver, porque o médium ostensivo, ele praticamente, ele vê, ele escuta quase todo dia, quase todo momento. Ele é essa ponte entre o mundo espiritual e o mundo corporal. Então, imagine, é como se você vivesse 2 encarnações numa. Aí os espíritos dizem, quando você realmente consegue, né, vivenciar essa experiência da mediunidade satisfatoriamente, né, com êxito, você parece que você dá um salto muito grande. Porque a prova é muito difícil. É só a gente raciocinar assim. Quanto valeria uma mensagem de um grande empresário, vamos dar um exemplo assim, riquíssimo, uma pessoa muito rica, e tem um único filho, o casal esperou tanto aquele filhinho, o filhinho cresceu, daqui a pouco o filhinho desencarna, com 8, 9, 10 anos, né? Começando a vida ali e tal, cheio de projetos para ele desencarna, seja qual for o motivo. Quanto vale uma mensagem? Aí vem uma mensagem da psicografia, identificando o filho ali, não é? Como o Chico fez N vezes, N. Quanto vale uma mensagem dessa? Em dinheiro. E o médium precisando de dinheiro com a família doente. Exemplo, Chico Xavier. O exemplo mais específico, o pai precisando da chamada injeção de ouro. O Zé Arigó Os também mais é um antigos exemplo sabiam. de que... Então, né? Zé Arigó também. Teve um filme dele muito bem feito há pouco tempo. Isso, então, passando necessidade. E a pessoa não aceitando e o familiar querendo. Isso é a prova. Como é que fica uma situação dessa? Eu, particularmente, pedindo aqui para falar, eu tive um exemplo desse comigo. A dona Célia era uma médium que morava aqui no Rio de Janeiro, ela desencarnou. E eu fui a ela porque, por curiosidade, eu não era espírita, por curiosidade, e de lá recebi uma mensagem de um primo meu que tinha desencarnado há pouco tempo, naquela época, isso foi no ano de 88, 89, por aí. E aí, naquela época, meu primo tinha desencarnado há 2 anos atrás e veio a mensagem. Olha, eu olhei aquilo, meu Deus, mas tinha coisas ali na carta que era meu primo. Detalhes particulares, que a gente era muito amigo. E aí, era médium, realmente. Eu via as coisas que eu vi naquele dia na reunião, é no bairro chamado Rocha, aqui no Rio de Janeiro. Que eu via na reunião ali, que ela dirigia, ela, ao mesmo tempo que ela entregava a psicografia, tinha a psicofonia, o espírito falava e falava detalhes. Quer dizer, estava comprovada ali a veracidade da existência do espírito. E eu via pessoas querendo dar presente e tal. E você tem que recusar aquilo, porque tem que recusar. O Chico nunca aceitou nada de ninguém. Tudo que ele recebia, tem até um lance do Clodovil, que deu um relógio de ouro para ele imediatamente passou para alguém.
E não era, porque não é... A recomendação de Jesus é dar de Exatamente, graça o que de graça a gente recebe. E a mediunidade é uma faculdade, não é, que Deus permite que os encarnados tenham, né? A gente, como o Marco falou, a gente vem preparado no mundo espiritual. Então, se veio preparado, foi Deus que preparou. Então, não é para cobrar. Então, o Telésforo vai continuar falando sobre essa questão da dificuldade de alguns médiuns, né, exercerem santamente a sua mediunidade. Vamos mandar mais um pouquinho, né? Alguns alcançam... parágrafo 2, o finalzinho do 2. Alguns alcançaram resultados parciais nas tarefas a desenvolver, mas a maioria tem fracassado ruidosamente. Nossos institutos de socorro debalde movimentam medidas de assistência indispensável. E ele finaliza assim: raríssimos conquistam algum êxito nos delicados mistérios da mediunidade e da doutrinação. Aí a gente lembrou de um exemplo negativo que nós temos há pouco tempo, que a mídia divulgou, tem até filme, do companheiro lá, o irmão João de Deus, no interior de Minas, de Goiás, né? Abadiana, né? Abadiana. Médium ele o era. Exemplo de cura ele tinha. Então, a mediunidade é uma faculdade... Neutra. Primeiro, ela é neutra. Segundo, ela é orgânica. Ela tem que ter o corpo preparado para aquilo. Né? E ele tinha. E ele o tinha. Preparado que foi. Deve ter sido um desses aqui preparados. Porque Sim. são as promessas que a gente faz e não cumpre. E a mediunidade de cura, gente, das mediunidades, deve ser a mais difícil de você passar pela prova que ele está falando assim, por esse crivo que ele está dizendo aqui, né? De aliar a necessidade do resgate e falou lá em ao cima... serviço redentor. E falou da renúncia, porque é isso, é questão da renúncia. É você sacrificar o teu interesse pessoal, como a gente leu do livro Instruções Psicofônicas, capítulo 1, em que o Dr. Bezerra diz, sacrificar o teu interesse pessoal em prol do próximo. Aí é que é o problema, é fácil de falar. Mas imagina você curar uma pessoa, eu falei, a pessoa com condições financeiras, a pessoa fica te devendo aquilo pro resto da vida, ela se sente endividada com você. E não é você que fez, foi os espíritos que te deram. É o que a Teresa coloca, que Jesus fala. Dai de graça o que de graça receber. Porque quanto é que ele pagou para ter o corpo preparado para ser médium? Ele não pagou. Ele pagou curso para ser médium? Não pagou, porque não tem necessidade disso. Não é? É dar de graça. Divaldo Franco fez curas também, com certeza. Alguma vez ou outra ele fala agora, né? No YouTube, mas com certeza ele fez. Chico, então, nem se fala. E a gente tem o grande exemplo aí de Chico Xavier. Porque é uma mediunidade quase que completa. Ele tinha todas as faculdades, quase. Então, vamos dizer assim. Então, de cura, psicofonia, psicografia, quanto valia uma mensagem dessa? Quanto valia uma cura de uma pessoa que teve o filho curado? Que teve o filho saindo do desengano do médico e curado. Quanto vale isso? Quanto vale o filho nosso? Não tem preço. Mas e aí ele recusar. E a família precisando. Então é nesse aí. Por isso que ele disse que raríssimos conquistam algum êxito. É muito difícil. E ele é interessante que ele coloca aqui também a questão dos doutrinadores. Quem são os doutrinadores no caso, né, no espiritismo? Os doutrinadores são aqueles que nas reuniões mediúnicas, onde se manifestam os espíritos para serem tratados, auxiliados, são aqueles que dialogam. E aí, o que acontece? Quando acontece essa falência da doutrinação? Quando o doutrinador não alia o que ele está falando com a prática que ele vivencia. Quando ele não conjuga as duas coisas em uníssono. Então, o doutrinador
fala, vem com um discurso muito bonito, muito empoderado para cima do espírito, mas na realidade ele não pratica nada do que ele fala. E a gente só, no caso, eu trabalho numa reunião mediúnica nem gosto dessa palavra doutrinador. Hoje em dia a gente usa mais dialogador, porque ninguém doutrina ninguém, a própria pessoa é que vai se doutrinando aos poucos. A gente dialoga. Então eu trabalho como dialogadora numa reunião mediúnica. E a primeira providência que eu tento tomar é mostrar para o espírito que eu tenho defeitos como ele. A única diferença é que eu estou tentando conhecer a doutrina. Eu estou me esforçando a cada dia, meditando para poder melhorar o comportamento. Porque os espíritos nos conhecem. Aí a gente chega, né, na casa e quer dar lição de moral, entre aspas, aos desencarnados. Só não acontece coisa pior porque os mentores da casa não deixam. Eles não deixam, claro que não deixam. O Marco Aurélio gosta de falar lá na nossa casa, o Marco Aurélio gosta de falar assim, na reunião mediúnica, né? Na nossa, né? Não, nas reuniões mediúnicas de um modo geral. Reuniões sérias, porque tem aquelas que não são sérias, infelizmente. Os espíritos já vêm ensaboados. E escovado. Já vem escovado, com talquinho. Não, hoje não pode botar talco, mas é bom botar talquinho. Bota talquinho, porque se vier o espírito trazer do jeito que ele está lá nas trevas, com indignação, com raiva, não fica ninguém. A gente não tem moral para isso. E aproveitando que a Tereza está falando, no livro O Consolador, na pergunta 237, livro O Consolador, perguntaram o Emmanuel assim: existe diferença entre doutrinar e evangelizar? Que é exatamente o que a gente está comentando. Olha a resposta do Emmanuel. Há grande diversidade entre ambas as tarefas. Para doutrinar, dialogar, como a Tereza falou, basta o conhecimento intelectual dos postulados do espiritismo. Então é só ler os livros e falar para o espírito. No livro também é feito assim, assim. Agora ele continua. Para evangelizar, é necessário a luz do amor no íntimo. Na primeira, bastaram a leitura e o conhecimento. Na segunda, é preciso vibrar e sentir com o Cristo. Por tais motivos, o doutrinador muitas vezes não é senão canal dos ensinamentos, mas o sincero evangelizador será sempre o reservatório da verdade, habilitado a servir às necessidades de outrem, sem privar-se da fortuna espiritual de si mesmo. Então, vibrar e sentir com o Cristo não é só na hora da reunião lá, não. É o todo dia, o tempo todo. Aí que é mais difícil para nós. Muito. Para mim aqui, às vezes é complicado. Então, é o que está no livro, me ajuda, Tereza, no livro Mundo Maior, quando o Calderário, o André Luiz aprender, ele vai conversar com os dois, um espírito e um encarnado, desdobrado pelo sono, que está no hospital. Uhum. E os dois estão se degladiando, porque isso é um ódio do passado. Já vem de algumas encarnações. Ele, na conversa, ele consegue, assim, apartar a briga ali, vamos dizer, momentaneamente. Mas aí vem quem? A irmã. Porque o André Luiz quer doutrinar. Aí chega a irmã Cipriana, que desculpa, ele pede. Fugiu. Quando a irmã Cipriana chega, é luz para todo lado. Aí ele fala assim para o André Luiz, agora... Não, porque o André Luiz, ele queria doutrinar o espírito. Mas o Calderário diz para ele, meu filho, aqui as nossas palavras só iam agir, vamos dizer assim, por fora. A gente precisa de alguém evangelizado, que é o que o Marco leu ali a diferença, que toque eles por dentro. E aí ele evoca pelo pensamento o espírito da irmã Cipriana. Isso. Aí quando ela chega... Porque ela, além de falar, porque ela fala, mas a fala dela vai carregada com sentimentos bons. A gente, na reunião mediúnica, que eu já escutei espírito falar, assim, o que mais me tocou foi o seu carinho, não foi o que você falou. Eu já escutei isso de espírito. Porque você tentar, de alguma maneira, se colocar na dor do outro, porque o obsessor, ele em algum momento foi vítima. É isso que eu queria ler, que ele diz, olha, aí chega a irmã Cipriana, ele fala assim, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Isso. Essa é a irmã Cipriana, portadora do divino amor fraternal que ainda não adquirimos. Então é nisso que a gente tem que focar, não é? Então é o que o Emmanuel disse ali, no Consolador.
para falar, tem que saber o que está falando, que os espíritos, nós somos papagaio de pirata, a gente repete o que o espírito está dizendo. E a gente repete o espírito, né? Agora, o sentimento tem que ir. Agora, não adianta, porque a Tereza falou nisso, eu estou na reunião, falo, meu irmão, tal, aí chego em casa, dou um soco na mesa, essa comida vem ou não vem? Como é que é? Tá tudo... E aí? É hipocrisia, né? É o que a gente tem que tentar. Não é que a gente vai virar santo dos mil apoios. Não existe isso. Mas é a tentativa, o esforço diário e o tempo aqui trabalha. Mais uma vez estamos terminando mais um programa. O assunto é vasto, é interessante. Lembrando que a gente está estudando, não somente lendo. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Recordando que hoje nós estudamos o início do capítulo 6 do livro Os Mensageiros. Muita paz de Jesus a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.